Ó Senhor, que me abençoes. Esse pedido não foi enviado por carta, por e-mail, por telefonema, mensagem de WhatsApp ou um direct numa rede social. Foi um pedido feito por um personagem bíblico por meio da oração. Isso mesmo, oração. Você ora com que frequência? Como tem sido a sua vida de oração? Você já tentou se apegar a esse recurso poderoso para poder ter acesso a uma fonte inesgotável de bênçãos e que você talvez tenha tentado buscar em outros meios e no meio do caminho acaba se frustrando? O programa Está Escrito inicia hoje uma nova série de sermões baseado numa das orações mais recitadas no mundo, mas que talvez tenha sido pouco refletida. Fique conosco e vamos juntos aprender sobre a oração do Senhor. Olha, estamos começando aqui a nossa série e a gente vai falar, talvez, da mais importante disciplina espiritual, que é a oração. Eu queria compartilhar aqui com você um pensamento sobre a oração, para você entender a importância que ela tem para a sua vida. Então, olha só comigo isso. Pense nisso daqui, ó. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Você já parou para pensar que a chave do celeiro do céu é a oração? Quando você ora, alguma coisa acontece. É por isso que é tão importante nós orarmos. Nós estamos começando agora uma série sobre oração e eu quero te convidar a acompanhar comigo aqui na Bíblia. Abra aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Eu quero ler com você no capítulo 11, do verso 1 até o verso 4. Diz assim o texto, Lucas 11, do verso 1 até o verso 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui nós temos a oração do Senhor. Jesus ensinando os seus discípulos a serem guerreiros de oração, a entrarem num universo de batalha, onde nós encontramos o choque entre duas realidades. A realidade humana, que é uma realidade fria, natural, calculista, e a realidade divina, que é uma realidade superior, é espiritual e é plena, é completa. Quando a gente ora, nós vivemos um choque dessas realidades. Deixa eu contar uma história para tentar ilustrar um pouquinho melhor isso. Algum tempo atrás, 2 irmãos passaram por um episódio muito interessante. O Júlio César, que era conhecido como Neném, e o Elder Vitor, eles sofreram um acidente muito curioso. Eles estavam dirigindo caminhões diferentes e bateram de frente no dia 1 de novembro do ano de 2010. O detalhe curioso é que, quando eles estavam dirigindo, eles não sabiam que um e o outro estavam na estrada. Eles não tinham essa informação. E quando eles estavam chegando próximo à cidade de Guarapari, ali, Cariacica, no estado do Espírito Santo, um deles estava ultrapassando numa região proibida e o outro estava vindo, não tinha nada combinado.
O Nenê estava retornando de São Paulo, estava bem mais próximo de Cariacica, e o outro estava saindo de Cariacica para São Paulo. E eles bateram de frente. Detalhe curioso é que os dois veículos, eles ficaram assim completamente destruídos. Bem como assim a carga que eles estavam transportando. Mas essa infeliz coincidência não teve um resultado assim tão ruim ou pior, porque eles saíram apenas com ferimentos leves. Só depois que o Neném conseguiu sair do caminhão, ele percebeu que o outro motorista que ele havia batido era o seu próprio irmão. Que coisa curiosa, né? Dois irmãos na mesma estrada, batendo de frente, num acidente quase que aleatório. A oração, ela basicamente é um encontro de dois mundos. E esse encontro, às vezes, ele provoca dentro de nós, assim, uma certa desconfiança. Porque é uma área, para a gente, desconhecida. E quando a gente está diante do desconhecido, gera insegurança. Algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com a realidade espiritual. Por exemplo, um filósofo francês chamado Blaise Pascal, ele falou sobre os mistérios que exercem a existência, ou que estão inseridos na nossa existência, dizendo o seguinte, que quando ele considerava a brevidade da sua vida, engolida assim pela eternidade, antes e depois, a eternidade anterior à nossa existência, a eternidade posterior à nossa existência, ele diz que esse pequeno espaço que a gente preenche e que a gente é capaz de enxergar, ele é quase que engolido pela imensidão infinita dos espaços que eu não conheço porque eu sou ignorante e que também não me conhecem. E ele diz assim, olha, eu fico assustado por estar aqui. Quem me colocou aqui? Ele disse, por ordem e instrução de quem? Esse tempo que eu não conheço, que é eterno antes e depois de mim, eles estão presentes aqui na minha vida. Eu não sei se você tem o mesmo vazio existencial de Blaise Pascal, mas eu quero te dizer que esses fenômenos que envolvem uma realidade desconhecida, eles são assombrosos. Por exemplo, nós choramos ao nascer, sem compreender o mundo que a gente está entrando. Nós somos bebês, não conseguimos falar. E quando a gente morre, a gente sai daqui em silêncio, também sem entender o mundo que nós deixamos para trás. A gente não tem explicação para muita coisa, mas algumas coisas que nós encontramos, como por exemplo, a oração do Pai Nosso, ela é uma dessas excelentes assim, paradas que Jesus faz no seu ministério, que são estratégicas inclusive, e que levam as pessoas a compreender os segredos da vida e refletir sobre os mais importantes projetos. Se você aí está se questionando, porque você não compreende muito da vida, se você está vivendo um momento de angústia, de incerteza, deixa eu te dizer, quando Jesus ensinou a oração aos discípulos, ele estava ensinando eles a interromperem as suas atividades para compreender o profundo que só pode ser conhecido através da oração do Pai Nosso. É através dessa oração que a gente conhece o autor da vida e também a gente acaba conhecendo a si mesmo. Quando esses dois mundos se encontram, quando há esse choque, essa colisão dentro da realidade espiritual, nós entendemos coisas que de outra forma a gente não compreenderia. É por isso que quando você ora, você entra num território desconhecido. Será que é por isso que você tem medo de orar? Porque a fé te coloca numa situação que você depende exclusivamente de Deus e você não quer isso para a sua vida? Quando a gente vai aqui ao texto que a gente leu juntos, aqui em Lucas, capítulo 11, a gente percebe uma primeira realidade sobre o assunto da oração. Os discípulos eram ignorantes quanto à oração. O pedido deles, Senhor, ensina-nos a orar. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que a gente precisa aprender a orar? Eu quero trabalhar aqui com você algumas razões para isso. E para você entender isso, aqui o capítulo 11 de Lucas, ele traz algumas respostas bastante interessantes. A primeira delas está em uma parábola aqui, olha, chamada a parábola do amigo importuno.
A partir aqui do verso 5, você encontra a seguinte informação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, isso não é hora de você bater na casa de ninguém, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque tem um amigo que está chegando de viagem e eu não tenho nada para oferecer. O verso 7, o amigo lá de dentro diga o seguinte para ele: não me importuna não, a porta já está fechada, é hora de dormir, vá para casa, meus filhos estão aqui na minha cama já, eu não posso me levantar para te atender. O verso 8 termina dizendo dessa parábola: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, ou seja, para dar esse pão, por causa da amizade, todavia ele vai dar por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Qual que é a primeira lição que você e eu precisamos aprender sobre a oração? Sobre a oração? A oração, queridos, é a oportunidade de você importunar Deus. Não tem tempo certo para você bater e dizer assim: Senhor, o Senhor está me ouvindo? A oração é a oportunidade que você tem de importunar. Quando a gente ora, a gente entra no trono de graça de Deus. E a gente, então, pela nossa insistência, muitas vezes recebe o que de outra forma a gente não receberia. A oração me faz ser uma pessoa importuna, que gosta de incomodar Deus, fica batendo toda hora, igual aquele filho: pai, o senhor já comprou meu chocolate? O senhor já comprou, pai? Pai, eu quero chocolate. Filho, não é hora de comer. Mas, pai, eu quero chocolate. Conhece alguém assim? A oração nos faz ser esse tipo de pessoa, lembrando Deus, não porque Deus não queira atender, mas para desenvolver em nós essa resiliência, essa vontade, esse desejo, que até pode parecer importunação. Mas a oração não é somente isso. Mais do que sermos importunos, Jesus agora conta, a partir do verso 9, que nós precisamos entender uma segunda realidade sobre oração. É que nós não sabemos pedir. Sabia disso? Claro que eu sei, pastor. Eu não consigo nem orar, como é que eu vou saber pedir? Olha só que interessante, o verso 9 aqui do capítulo 11 diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha só que interessante. O pedido, ele será atendido. Só que tem um problema quanto a essa informação aqui. Porque Deus não vai responder do jeito que você quer. Deixa eu contar aqui uma história para você. Algum tempo atrás, eu fui falar com uma mãe que o filho dela tinha morrido num acidente de moto. E a mãe me disse assim, em lágrimas: pastor, eu falei tanto para o meu filho, não compra moto, não compra moto, não compra moto. De tanto ele insistir, eu acabei dando a moto para ele. E agora eu perdi meu filho nesse acidente, pastor. Você consegue entender que existem alguns pedidos que nós fazemos que não serão atendidos por Deus, porque Ele é um Pai de amor. Ele não vai dar para a sua vida aquilo que vai fazer mal para você. É por isso que nós precisamos aprender a pedir. Não é você só ficar importunando também, mas é você aprender a fazer o pedido certo. Eu quero ler com você aqui na Bíblia alguns textos que mostram a nossa dificuldade de pedir, e de pedir do jeito certo. Olha só que interessante. Primeiro, eu quero mostrar para você qual é o pedido que Deus não atende. Dá uma olhadinha aqui na carta de Tiago, capítulo 4. Eu quero ler com você, Tiago, capítulo 4, o verso 3. Presta atenção. Diz assim, olha: pedis e não recebeis. Por quê? Diz aqui o texto: porque vocês pedem mal, para esbanjardes
em vossos prazeres. Olha só que interessante, a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. O que é pedir mal? É pedir segundo esse coração corrompido que a gente tem. Quando a gente ora, a gente vai aprendendo a descolar da nossa vida essa vontade que nos escraviza. Se você pedir para Deus uma coisa que vai te prejudicar, Ele vai te dizer, não, eu não vou te dar, você pode continuar pedindo. É por isso que a oração muda o pedinte, porque a gente geralmente pede mal. A gente tem dificuldade com isso. Se não fosse o Espírito Santo interceder com gemidos inexprimíveis, pegar a nossa oração, traduzir a nossa oração, a gente não conseguiria pedir nada que fosse válido, bom e seguro para a nossa vida. Além de nós não sabemos pedir, tem uma segunda razão aqui. Para a gente aprender a pedir do jeito certo, a gente precisa entender o que está aqui em João 14. Eu quero ler aqui com você, João, capítulo 14. Quero ler o verso 13 e o verso 14. Presta atenção, hein? Às vezes sai automático o que está escrito aqui, mas a gente precisa entender. Diz assim, olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, Jesus diz, em meu nome eu o farei. Toda oração precisa ser feita em nome de Jesus. Vou repetir. Toda oração precisa ser feita em nome de Jesus. Tem gente que faz isso assim no automático. Senhor, te peço isso em nome de Jesus, amém. Eu já vi muita gente que ora, amém, sem falar o nome de Jesus. A gente precisa pedir em nome de Jesus, ou seja, é como que se fosse o próprio Cristo pedindo diante de Deus aquilo que a gente está precisando. É quando aquele irmão mais novo sabe que ele está de castigo e que o pai não vai atender, ele chega para o irmão mais velho e diz assim, escuta, vai lá, pede para o papai. Ah, por que não pede você? Não, porque eu estou de castigo. Aí o irmão mais velho vai lá, que não está de castigo e consegue. É basicamente isso que acontece. Nós somos irmãos mais novos, que não estamos de castigo apenas, nós estamos separados do Pai, do nosso coração, na nossa vontade. Aí a gente chega para Cristo e diz assim, Senhor, o Senhor pode me ajudar com essa questão aqui? Aí Jesus vai diante do Pai e diz assim, olha Pai, o que Ele está pedindo pode ser bom. E para que o seu nome seja glorificado, vamos atender a oração dele. Você consegue entender o processo? A gente precisa pedir em nome de Cristo, usando a autoridade de Cristo. Mas há uma outra forma de a gente aprender a pedir. Eu quero que você vá no capítulo 15, aqui o verso 7. Diz assim, olha, capítulo 15, o verso 7 de João. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que coisa interessante. Nós precisamos pedir de acordo com a palavra. O que isso significa? Que você e eu precisamos ler a Bíblia para tentar entender qual é a vontade de Deus, aqui revelada na palavra. Tem muita gente que quer orar, mas não quer ler, estudar e se aprofundar nas Escrituras. Para você aprender a pedir melhor, você tem que viver de acordo com as Escrituras. É por isso que Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que vocês quiserem, que vocês vão pedir certo. Deu para entender? Mas tem uma outra forma ainda de a gente aprender a pedir. João 15 também, o verso 22 e o verso 23 e o verso 24. Diz assim, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi
e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A gente precisa pedir de acordo com a alegria completa. Aquela pessoa que pede algo que pode lhe trazer uma frustração, se você pede algo que vai colocar em risco o seu casamento, que vai colocar em risco a sua fé e que vai te trazer algum tipo de problema, Deus não atende. Por isso eu tenho que entender o que é que me faz feliz. E para isso eu me aproximo de Deus, pedindo para que aquilo me traga a alegria completa. Assim, vive a pessoa que tem a oração como seu estilo de vida. Mas segue aqui, tem mais uma razão muito importante. Mateus 21, verso 22, diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você precisa pedir com fé. Você está vendo como a gente não sabe pedir? Tem muita coisa relacionada ao pedido. E tem uma outra ainda, que está aqui na primeira carta de João, capítulo 3, o verso 22. Diz assim, olha, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porquanto guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Preste atenção numa coisa. A gente tem que pedir de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que pedir algo que vá agradar a Deus. Eu me lembro que quando eu fui ter o meu primeiro trabalho, há muitos anos atrás, eu era ainda um adolescente. Naquela época a gente podia trabalhar, não tinha tanto problema assim, igual hoje. E no meu primeiro trabalho, eu recebi meu primeiro salário. E eu pensei, o que eu vou fazer com o meu primeiro salário? Eu pensei, eu sempre quis dar um presente para minha mãe e eu não tinha dinheiro. Aí eu fui, comprei uma blusa, a mais linda que meu dinheiro podia comprar, e comprei um perfume, o mais caro que meu dinheiro podia comprar. E eu cheguei em casa feliz da vida. E eu entreguei para minha mãe a blusa e o perfume. Eu fiquei feliz demais. Sabe o que eu não sabia? O que eu desconhecia é que onde eu estava trabalhando, quem pagava o meu salário era minha mãe e o meu pai. Eu peguei o dinheiro que ela me deu e eu usei aquele dinheiro para dar um presente para ela mesma. É basicamente isso que acontece na oração. Não é que a gente agrada a Deus simplesmente porque Ele é um Deus assim vaidoso, orgulhoso, não. Deus se agrada quando as coisas boas acontecem na nossa vida. Eu vou com o meu pedido para fazer algo bom para mim mesmo e isso agrada a Deus. Eu tenho que aprender a pedir dentro dessa perspectiva. E aí? Você conseguiu anotar? Vou repetir rapidinho. A gente precisa pedir não para esbanjar nos nossos prazeres. A gente precisa pedir no nome de Cristo. A gente precisa pedir de acordo com a palavra. A gente precisa pedir para que a nossa alegria seja completa. A gente precisa pedir de acordo com a nossa fé. A gente precisa pedir de acordo com a sua lei. Agora, eu quero entrar no segundo tópico aqui da oração que a gente encontra em Lucas capítulo 11. Mais do que perceber uma grande dificuldade dos discípulos quanto ao tema da oração, a gente encontra aqui também em Lucas 11 uma grande necessidade de Jesus no tema da oração. Por que Jesus orava tanto? Você já parou para pensar? Ele gastava noites e noites orando. Agora responda aí para mim. Quem era Jesus? Ele era Deus? Se ele era Deus e orava como ele orava, imagina a gente, comedor de arroz e feijão, que é fraco, não tem nada de especial dentro da gente. Quanto mais a gente precisa da oração. Por que é que Jesus precisava orar? A ponto de, enquanto ele orava, os discípulos ficavam assim, só de ouvido, cochichando assim, um outro, vem cá, vamos ouvir a oração do mestre. Eles ficavam impressionados com as palavras, com a intimidade que ele exercia com Deus. Por que é que Jesus precisava da oração? Eu queria que você me acompanhasse aqui no capítulo 11 de Lucas, o verso 13.
Olha só o que diz. Ora, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? O que é que a oração nos dá de fato? Por detrás de cada pedido, Deus concede o poder do seu Santo Espírito. Por que é que Jesus precisava de orar tanto? Porque aqui nesse mundo, ele não usava o seu poder. Aqui nesse mundo, ele usava o poder do Espírito. É por isso que ele precisava tanto do Espírito Santo. Porque eu preciso, porque você também precisa. Assim como Jesus que passava noites em claro orando, assim como Jesus trocava uma refeição para orar, eu e você nós precisamos disso. Às vezes a gente desanima, a gente abandona a fé, não lê a Bíblia, porque a gente negligencia o poder da oração. Quer só dar uma olhadinha, ver como que Jesus era guiado pelo Espírito Santo? Lucas descreve isso, Jesus sendo guiado pelo poder do Espírito. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, quando você vai no início do Evangelho. Abra aí comigo, lá no início do Evangelho. Você percebe, capítulo 3, o verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E agora perceba aqui. E estando ele a orar, qual foi o milagre que aconteceu? O céu se abriu. E diz o texto, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, dizendo, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Quando eu oro, o céu se abre. É uma realidade desconhecida, mas é um poder tão necessário que é concedido para aquele que ora, que somente na oração a gente recebe o que a gente tanto precisa. Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente encontra aqui Jesus no começo do ministério, por exemplo, capítulo 4, verso 18, abrindo a Bíblia, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Jesus, ele tinha um Espírito sobre ele, e porque ele tinha um Espírito sobre ele, capítulo 4, o verso 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Jesus não dava um passo, ele não ia para um lugar, senão pela direção do Espírito, com a unção e o poder do Espírito. Você não pode tomar nenhuma decisão de negócio, você não pode tomar uma decisão de terminar ou não o seu casamento, sem antes orar muito, clamar e pedir. Diz o ditado, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Quando a gente vai na Bíblia ainda, a gente descobre, aqui um pouquinho para o final, capítulo 23, o verso 26, Jesus encerrou, capítulo 23, o verso 46, Jesus encerrou o seu ministério, quando ele finalmente clama em alta voz e entrega o Espírito. Até a cruz, o Espírito o acompanhou. Disse, Pai, completei a minha jornada. Ele foi até o último instante, sob o poder do Espírito. A gente avança um pouquinho mais, e a gente chega no capítulo 24, verso 49, e você encontra assim, eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, promessa do poder do Espírito. Jesus prometeu para você. É nesse clima, lembrando dessa atmosfera que cercava a vida de Cristo, que ele ensinou a sua famosa oração. Sabe, essa oração, ela é dirigida a todo ser humano, de qualquer raça, cultura, religião, mas em especial aqueles que têm coragem para se esvaziar e se tornarem eternos aprendizes. Aqueles que procuram serenidade, aqueles que procuram mansidão, aqueles que têm sede e fome da justiça, aqueles que querem construir uma nova sociedade. O Pai Nosso é como que se fosse uma caixa de segredo que a gente precisa abrir. É com as palavras dessa oração que Jesus procurava abrir também as mentes das pessoas, libertando a emoção de todos aqueles que ouviam. Nessa oração,
nenhum miserável foi excluído. Nenhum errante foi colocado de lado, rejeitado. Nenhum sacrifício foi pedido. Nenhum dogma de igreja foi proclamado. Nenhuma lei foi estabelecida. Esses enigmas que Jesus apresenta na oração, eles são fascinantes e eles podem expandir o potencial humano. Sempre no lado espiritual, mas também no lado da nossa saúde psíquica, nas nossas relações sociais, na superação de conflitos, na educação, especialmente própria, também dos filhos, no desenvolvimento da liderança, do eu. Todas as implicações da oração do Pai Nosso são extraordinárias. Sabe por quê? O Pai Nosso, ele combina com extremos. Ele é simples e complexo. Ele é calmo, mas ao mesmo tempo ele coloca fogo. Ele é inofensivo, mas ele também é desafiador. Nunca uma palavra teve tanta profundidade quanto essa oração. Nunca um texto foi tão pequeno para ser tão revolucionário. O que está por detrás dessa oração é um poder que o mundo não conhece. É uma paternidade que a gente precisa abraçar. É um conhecimento que ele está sendo desprezado pelas pessoas. É uma esperança que ainda não foi experimentada. É uma soberania que ainda não foi adorada. É uma fé que ainda não foi experimentada. É um perdão que ainda não foi compreendido. É uma liberdade que ainda não foi alcançada. É uma adoração que ainda precisa ser prestada. É por isso que diante da oração, Jesus te convida a se aproximar da mesa do Pai. E aí? O que mais você precisa para se convencer da importância da oração? O que mais ainda você precisa para entender que a maior bênção que a gente poderia viver e experimentar nesse mundo é viver com os joelhos dobrados na presença de Deus. Confesso para você que o meu maior desafio como pastor é ser um homem de oração. Sabe por quê? É muito fácil a gente fazer tudo, inclusive as coisas para Deus, sem orar. Você já saiu de casa e se esqueceu de orar? Mas eu garanto que você não sai de casa sem levar o seu telefone, não é? Se a gente esquece, a gente volta. Mas às vezes a gente se levanta, mas não se dobra. E aí a gente luta sozinho na vida. Talvez seja por isso que você está se sentindo tão fraco, tão fraca. Porque você está precisando de algo que te foi prometido, mas que ainda não está sendo plenamente usado. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Olha aqui para mim, o que é que você precisa? Peça a Deus em oração. É para o seu casamento? Ore sobre isso. São os seus negócios que te preocupam? Apresente a Jesus. Você está preocupado com os seus filhos? Apresente eles aos pés de Cristo em oração. Você está sentindo desanimado, a síndrome, o pânico, a depressão? Você precisa se medicar, mas o melhor e mais eficiente medicamento e remédio está na oração, na presença de Deus, porque Ele segura as suas mãos pequenas e frágeis. Nós vamos ouvir uma música e depois eu quero orar com você e por você. Deixe Deus falar ao seu coração nesse momento. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras
vezes procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Eu não sei se dentro do seu coração, talvez você esteja com a sensação de que não dá mais para você continuar. Continuar com Deus, continuar com a fé. Talvez você está pensando em desistir de tudo. Você só pode fazer isso
depois que você tentar tudo. E geralmente a gente deixa para fazer por último aquilo que a gente deveria ter feito primeiro. Antes de buscar com a nossa sabedoria, com as nossas condições, resolver um problema, a gente precisava apresentar esse problema a Deus. Você fez isso? Você tem certeza? Quanto em oração você se derramou diante de Deus? É provável que você não tenha feito o suficiente para mudar o seu coração, para te abrir os olhos, para entender o poder de Deus, para te alinhar a sua vida com o Espírito Santo. Se Jesus orava sempre para receber o Espírito de Deus, você também precisa, eu também preciso. Nós precisamos mais do que comida, mais do que água. A gente precisa do poder do Espírito e a gente só consegue isso quando a gente ora. Deus quer fazer uma mudança agora. Sabe, Deus não ama você menos do que alguém que está do seu lado, não. Deus te ama da mesma forma. Mas hoje, você precisa experimentar algo diferente. Você precisa experimentar o que a oração é capaz de fazer por você. Eu quero nesse instante te desafiar a partir dessa nossa oração, a colocar a oração dentro do seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu relacionamento com o seu namorado, com os seus amigos, que você não tenha mais vergonha, que você se apresente como um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem de oração. Vamos orar? Senhor, nós temos fome e sede das Tuas coisas. Nós temos tantas necessidades e elas parecem que vão se multiplicando. Mas nós queremos confiar mais em Ti e para isso queremos desenvolver a oração como uma disciplina na nossa vida. Nós te pedimos essa bênção, orando em um nome poderoso daquele que não falha, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Estamos terminando aqui o primeiro programa dessa série, mas eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.